Obrigado, professor Rodini. Não desista, viu? Nós estamos na terceira edição, sempre é uma honra trabalhar com você. A organização, a excelência do que é. Eu sei do trabalho também que demanda, né? Realizar um evento como este. O fato dele ser online, talvez dê mais trabalho que um presencial, eu creio. Pela experiência também que, às vezes, a gente realiza eventos no nosso conselho, certo? Então, vamos já para a gente ganhar tempo. A, a, o currículo, o nosso colega já falou. Eu queria de começar a nossa conversa com essa imagem, né? Nada contra, já por uma questão de princípio ético, nada contra se tem alguma Gabriela aí nos assistindo, mas essa imagem ela surge de uma novela, ela surgiu em 1975, chamada Gabriela. Em 2012 teve outra versão e tinha uma música, né? De Valci Carrasco, baseada na obra de Jorge Amado, Gabriela, que ela diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Só que não precisa ser sempre assim. Então, no mundo hoje de tecnologia, de inteligência artificial, como a própria colega já nos antecedeu falou, né? A questão da modernidade, da evolução da nossa profissão, você não pode, por uma questão de princípio ético, eu já quero falar aqui na questão da ética individual, que a gente vai tentar expor aqui, você não pode ser uma pessoa estanque, né? Como a colega falou, eu vou usar um pouco a fala dela, né? Tem muitos eventos, eu já vi colega dizer, eu não vou participar, eu não vou colaborar porque eu já sei. Ele acha que sabe, ele acha que porque já opera até de forma satisfatória o aparelho que ele trabalha lá na instituição, ele já acha aquilo, ele fica naquela zona de conforto. Então, a nossa mensagem inicial é essa: você é um ser em constantes mudanças e você tem que estar preparado para acessar, para absorver essas mudanças da sociedade. Eu estava aqui antes de começar a palestra, lembrando, em 1970 nós tivemos uma Copa em que as pessoas tinham um hino da Copa de 1970, dizia assim: 90 milhões em ação, para frente Brasil. Tem muitos aqui que estão nos assistindo, que são jovens, não são dessa época. Eu tava ali nascendo, eu nasci em 69. Mas nós tínhamos 90 milhões em cerca de 5 décadas, aproximadamente 50 anos, a nossa população mais que dobrou de número, né? Nós temos hoje cerca de 212, 213, aí mais ou menos nessa cifra. Então, a população aumentou, com isso, aumentaram as demandas de políticas públicas, aumentaram as demandas do mundo corporativo, do mercado de trabalho, aumentou a competitividade no mundo do trabalho, né? Isso requer de nós esses conhecimentos adquiridos através de um evento como esse, como muito bem falou a nossa professora. Então, essa é a minha mensagem inicial que eu já quero, né, transmitir aqui aos colegas. Não, você não seja esse profissional Gabriela no sentido de eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e, né, eu cresci assim e eu não vou mudar. Você vai mudar, porque se você não tiver com a cabeça feito um paraquedas para ele abrir, ele precisa de espaço. Ele não abre dentro de um elevador. Então você tem que ter espaço, você tem que ter uma mente. Lembre do paraquedas. Tem que ter espaço para estar aberto a novos conhecimentos, a novos conceitos. Então, a ética ela passa por isso, né? Como foi falado aqui anteriormente. Então, você crescer, você estudar, é um princípio básico da ética, da bioética, né, da ética humana, certo? Então, primeiro aspecto que a gente tem que verificar. A palavra ética, ela vem do grego ethos, se define como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo, outro sim, o bem-estar social, né? Ética é a forma de um homem que deve se comportar no seu meio social, orientado por princípios norteadores. O Mário Sérgio Cortella, usado pela nossa colega, ela é como se eu dissesse o que que eu quero, o que que eu devo e o que que eu posso. Nem tudo que eu quero e desejo eu posso realizar. Há circunstâncias, há um controle social, nós temos regras, nós temos normas na sociedade. E, baseado nessa norma,
é que nós, quando definimos ética, fica mais fácil de a gente entender a questão ética quando a gente fala também de um conceito básico de moral, né, que nós vamos ver agora. Eu já volto a explicar. E o que é a moral? A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui consciência moral, que o leva a distinguir o bem do mal no contexto em que vive. Surgiu nas sociedades primitivas, nas primeiras tribos da Terra. Quem trouxe esse conceito acadêmico, filosófico, social, né? Já foi Sócrates. Sócrates, Platão depois vai aperfeiçoar, Aristóteles vem abordar também. Cada um dentro do seu contexto sócio-histórico. Mas a moral, ela está voltada para normas, para regras. Ética, aprenda bem isso. Para quem, principalmente estudante que está começando na profissão agora. O que é a minha ética? São os princípios que norteiam as minhas ações. Quais são os princípios que eu uso para que eu tenha a minha forma de pensar, sentir, agir perante a sociedade. Seja eu como ser humano no ambiente de trabalho, seja como no meu próprio lar, eu como pai, eu como filho, eu como parceiro de um cônjuge, um outro parceiro meu, independente de gênero, não quero entrar nesse mérito, mas qual é a minha conduta? Quais são os princípios que norteiam a minha ação? Que tipo de profissional eu sou? Como eu sou conhecido entre meus pares? Como eu sou conhecido no meu conselho de classe? Como eu sou conhecido pelo sindicato? Como eu sou conhecido pelo meu chefe imediato, pelo dono da empresa ou pelo diretor do hospital público, de uma entidade pública? De que forma você está sendo, né, visto, né? Isso é importante. Às vezes você pode dizer, não estou preocupado com isso. A gente vai ver daqui a pouco a questão das redes sociais, que tem sido um grande, né, elemento de conhecimento. Está aqui um exemplo dele, um evento totalmente virtual, mas também tem sido um instrumento, se não for bem usado do ponto de vista ético e da moral, que são as normas, os regulamentos, as leis, né, que nos controlam, que nos impõem um modus vivendi, um modo de viver na sociedade, a gente vai estar aí cometendo quebra de preceitos éticos, que é um dos motivos que eu espero que ninguém aconteça isso, mas é um dos motivos que muitos profissionais vão ser julgados e avaliados, né, sofrer processos administrativos, éticos profissionais, éticos disciplinares, por quebra de preceito ético como profissional. Seja atuando como profissional, seja atuando entre seus pares no ambiente de trabalho ou no exercício da sua profissão, tá bom? Professor Salomão, eu cometi uma quebra de preceito lá na praia. Eu joguei lixo lá, uma garrafa PET. Eu cometi um crime ambiental. Não é, não é objeto do conselho. As pessoas confundem muito. Você só vai ser avaliado, fazer uma cariação, uma apuração de um possível ato ilícito do profissional quando ele está no exercício da sua profissão, uma quebra de preceito ético. Tá certo? É importante a gente estabelecer isso aí. Então, aí quando você tem, por exemplo, vou dar um exemplo de ética como reflexão e princípio e moral. Nós estamos num momento agora de eleições para prefeitos, né? Nós estamos acompanhando aí São Paulo, essa loucura, aqui em Fortaleza, em outros centros urbanos do Brasil, para quem nos ouve aí, até fora do Brasil, na América Latina, é muito comum no discurso político o candidato falar a seguinte frase: em sendo eleito, quando eu for eleito, eu vou moralizar o município de Fortaleza. O que ele quer dizer? Pelo menos eu espero que ele entenda o que ele está dizendo. Ele está dizendo que vai colocar norma, ele vai colocar regras. Eu vou estabelecer aqui moral. Eu sou um homem de moral. Eu não sou imoral. Eu não vou trazer imoralidades quando é o que muitos trazem, né? Muitos acabam sendo gestores imorais, né? Cometendo imoralidade, ou seja, quebrando regras, leis, preceitos éticos. Então, quando eu digo que eu vou moralizar a minha casa, eu vou colocar regras, horário de se alimentar, horário de fechar as portas, horário de o filho chegar da balada,
ele não pode chegar lá 3 horas, eu tenho que estabelecer uma moral, uma regra dentro da minha casa. Olha, tal hora você chega até tal hora, né? Então, nós vivemos essas regras, ou seja, nós vivemos num mundo de ação moral. E nós temos que estar toda hora refletindo sobre nossas ações, sobre o nosso existir, sobre a nossa existência. Para que é que nós estamos aqui? Para que é que nós viemos ao mundo? Eu vim para deixar um legado, eu vim para fazer o bem, o bem-estar social, eu vim para. Parece meio utópico, né? A gente falar isso hoje, mas como eu já sou um pouquinho, se eu tenho idade de ser pai de muitos que estão me ouvindo agora, mas a gente precisa acreditar ainda nessa utopia de fazer as pessoas felizes. Um dos princípios éticos não é eu me tornar feliz, mas eu tornar o meu paciente feliz, contente com o atendimento, considerando que, olha, uma coisa importante no princípio ético nas nossas ações como profissionais. Nós temos no Brasil, uma cultura de uma medicina curativa. O que é isso, professor? Nós temos uma cultura de que as pessoas só procuram o hospital. Eu faço isso, você que está me ouvindo, muitas das vezes faz isso. Está havendo uma mudança bem gradual, mas ainda funciona dessa forma. A gente só vai numa UPA ou no nosso no setor privado, na nossa assistência médica, que a gente paga um plano de saúde, quando a gente sente algo, na verdade, sente uma dor, uma tontura. Aí eu vou olhar lá como é que está meu triglicerídeo, como é que está meu colesterol, minha glicose. Ou seja, eu vou para me curar de um problema que apareceu, um diagnóstico a esclarecer. Então, o nosso paciente, ele vem nessa situação. Ele vem geralmente com um diagnóstico a esclarecer, ele vem cheio de dúvida, dependendo do seu grau de instrução, né? Quantas das vezes eu trabalhei a minha vida toda na aeronáutica, no serviço de imagem, e a pessoa às vezes vinha do interior, é uma pessoa simples às vezes, com pouco conhecimento, ela chega, mas logo você é de doutor, deve ser de branco, de jaleco. Doutor, aí faz aquele exame, como a Patrícia falou, né? Aí fala, me diga logo, doutor, o que que eu tenho, né? Diga logo, eu vou morrer, né? Então ele vem nessa expectativa, né? Ele vem, né, nessa dúvida, ele vem fragilizado, porque ele já vem com algo dentro do seu corpo, na sua mente, né? Ele já vem com a alma ferida, cheio de dúvidas, cheio de expectativas. E você é aquele profissional que vai atender essa pessoa dentro desse ponto de vista curativo. E nós não temos uma cultura de uma medicina preventiva. Já pensou se eu chegar numa UPA agora, chegar para um médico lá, cheio de paciente, projeto de arma de fogo, vítima de facada, vítima de acidente de trânsito. Aí eu chego para ele e assim, o que é que o senhor veio fazer aqui, seu Salomão? Não, eu quero olhar aí, quero que o senhor peça um hemograma completo, eu quero fazer um raio-x de tórax, eu quero porque eu estou assim mentindo, ele vai dizer, rapaz, você está de brincadeira comigo, né? Então, nós temos essa cultura de uma medicina curativa. Então, é importante, dentro desse princípio, né, ético e moral, a gente saber equilibrar isso no nosso ato, na nossa ação enquanto profissional. Ok? Se alguém quiser já fazer alguma pergunta, Sr. Rodine, né? Aí vem a questão. Eu estou até agora falando de uma ética individual, pessoal, né? Que ela é uma força coexistente com sua ética institucional ou, de uma forma mais ampla, com a sociedade. Mas como nós temos uma relação, a maioria, já temos hoje um bom número de profissionais empreendedores, técnicos, tecnólogos, formando empresas clínicas, já é uma realidade na nossa profissão, mas muitos ainda estão dentro daquela relação empregado-patrão, né? O patronal, temos aí nosso sindicato, eu mandar um abraço aqui para os diretores, né, do nosso sindicato, Sintarc, tem feito um belíssimo trabalho, um brilhante trabalho para com a categoria. Então, vem no nosso network. Hoje funciona. Eu estou participando desse evento, e em momento algum eu tive uma reunião presencial com o Rodine, nosso professor. Foi tudo no nível do WhatsApp, do e-mail, né? Não, nem lembro se ele me fez alguma ligação. Foi tudo aqui e estamos aqui, ó. Estou aqui, marcamos horário, ele me mandou um link, um código, uma senha para participar aqui dessa reunião,
belíssimo congresso, e estou aqui. Mas aí o que que acontece? Aí onde é o desafio desse mundo network, né? Dessa carteira de contatos, né? É Instagram, é Facebook. O pessoal reclama muito comigo, professor, cadê seu Instagram? Cadê seu Facebook? O senhor não gera conteúdo, eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu tenho muito, assim, medo, digamos, temor na questão de expor, às vezes, porque a gente vê muita exposição. É disso que eu quero falar. Para quem não sabe, principalmente os estudantes, a maioria das empresas hoje, quando ela vai contratar, fazer na área de recursos humanos, ela vai fazer uma contratação, ela verifica, a maioria, 99% delas, elas verificam sua vida nas redes sociais. Então, cuidado, muito cuidado. É uma dica que eu dou aqui. Eu, como presidente de conselho, eu tenho pego situações, né? Hoje é um fato novo que surge dessa modernidade, que é quebra de preceito ético através das redes sociais. Na rede social, a gente tem um instrumento. Por exemplo, não sei se todos sabem disso, nós temos o Google Acadêmico. Poucas pessoas acessam. Lá nós temos artigos científicos, teses, dissertações, mestrado, doutorado, temos artigos científicos, temos pesquisas maravilhosas, mas a gente, muitas das vezes, nada contra, mas perde, às vezes, 3 horas, às vezes, uma madrugada toda, num TikTok, no Quai, sei lá o quê, vendo, às vezes, bobagem, coisas que não edificam a sua vida profissional nem pessoal. E às vezes você transmite alguma mensagem, algo que vai comprometer a sua vida profissional através de um print alguém grava e a gente pega demais as situações. Alguém traz um print denunciando o colega por uma quebra de decoro, se for gestor, uma quebra de decoro por atos de gestão, que existe um código só para isso, para quem é gestor do sistema, tá? E existe o código de ética profissional, que a colega colocou aí, que eu vou daqui a pouco só citar, não dá para a gente, numa palestra dessa, alongar, né, para dar uma aula só do código de ética, mas existe toda profissão regulamentada, ela tem um código de ética. E ela tem um código de processo ético. Como, por exemplo, você quebrou o preceito ético, como é que você vai ser processado? Aí eu vou lá para o código de processo ético. O código de processo ético tem 3 pilares fundamentais, que é o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 55, e alguns alíneas, que é a ampla defesa, você tem o direito de se defender, o devido processo legal, não pode haver atropelamento, eu não posso julgar alguém se antes da ele a ampla defesa, prazo para se defender, para fazer suas alegações finais, para se contradizer, para se defender. E ampla defesa devido processo legal, né? E me falhou a memória agora. Ampla defesa devido processo legal. Eu esqueci agora um outro fato, um outro pilar. Deu um branco aqui agora. Né? Essa é consequência da Covid. Fiquei 16 dias em coma na pandemia, e às vezes me dá um, um- Então, esse mundo aqui, eu trouxe essa imagem de conexão, de você acessa tudo, né? Esse workaholic, esse mundo louco do trabalho, a gente tem que ter um cuidado, tá? Certo? A gente tem que ter um cuidado para que as pessoas não cometam crimes, ilicitudes e quebras de preceitos, tá? Tanto na vida individual, acadêmica, profissional e institucional, no mundo corporativo, no mercado de trabalho. Principalmente, por exemplo, eu vejo às vezes, eu tenho aqui, eu participo de vários grupos da categoria aqui no estado do Ceará e em nível nacional. Às vezes o camarada sai com a empresa, um exemplo, vou dar um exemplo. Evite fazer isso. Sai com um emblema, uma camiseta da empresa, do hospital que ele trabalha. Do jeito que ele está vestido de jaleco, ele vai tomar se divertir com os colegas. Vai para uma balada e lá ele está com bebida, num ambiente com o nome da empresa que ele trabalha, misturando o seu trabalho com sua vida pessoal de lazer. Ele está expondo sua vida pessoal, é um direito dele, ele tem total responsabilidade de expor, todos são maduros, adultos, né? Mas ele acaba expondo também ou outras pessoas sem autorização, ou acaba expondo também o nome da empresa.
Por exemplo, que a questão da bioética, da ética profissional, você faz né? Faz uma selfie dentro do ambiente de trabalho seu. Você tem que ter cuidado. Você não pegar a imagem de um paciente, se houve uma autorização para aquilo, você vai dar uma aula na escola, você dá aula no curso técnico-tecnológico, aí você expõe lá um paciente. Imagens, gente. Eu já vi muito, o colega está fazendo, trabalhando no plantão, ele pega lá a imagem, e às vezes aí ele esquece de uma coisa, que na película que ele está expondo ali no seu, está pondo a foto da imagem, está lá identificado, matrícula, prontuário do paciente, nome do paciente. Eu já tive de ligar no privado, alertar o colega, olha, você acabou de expor uma imagem, né? Que tá aí, eu estou vendo o nome do paciente. E aí? É complicado. Então, muito cuidado com essa questão dessa relação sua individual com a instituição que você trabalha, com o seu ambiente de trabalho, tá certo? Vamos avançar um pouco, senão nós. Então, existe um termo hoje muito usado de umas décadas para cá, que é o compliance, né, corporativo. A ética em compliance corporativo. O que é isso? As empresas elas estão criando dentro desse compliance alguns aspectos. Eu trouxe aqui pelo menos 4 pilares, né? Aqui a colega Michele, perfeita colocação, por isso que é importante conhecer o Código de Ética Profissional. Obrigado, Michele. Não, os 4 pilares do compliance, eu não vou me estender nesse assunto, mas para você entender o que significa esse compliance. Compliance vem do termo que significa conformidade. Ou seja, o Ô, profissional está conforme, ele está professor? dentro de uma conformidade da empresa, a empresa ela tem conformidades, o exame está sendo feito de um protocolo, né, de um atendimento, um pós-atendimento, desde a marcação da consulta, foi explicado a ele os protocolos, tem que estar em jejum, tem que. Eu trabalhei muito no radiodiagnóstico, eu fazia uma panorâmica, fazia um abdômen, aí às vezes o paciente não era informado lá na hora da marcação da consulta. Ele vinha com o estômago, tinha acabado de almoçar, e às vezes você quer fazer uma panorâmica, que é uma imagem melhor, e cheio de bolo fecal. Quem trabalha aqui já sabe o que eu estou dizendo. Então, o atendimento ele começa no momento que o profissional entra dentro da clínica, no atendimento já na recepção. Como é que foi marcar essa consulta? Como é que foi marcar esse exame? Como é que eu vou ser atendido? Se houve algum problema na máquina, vai ser ligado o profissional para o paciente que foi remarcada aquela consulta, porque não existe coisa mais estressante, gente, coisa mais hostil, coisa mais aviltante, precária em termos de atendimento. É você, às vezes, mora no outro município, aqui no Ceará é muito comum isso. Por exemplo, eu moro aqui em Taitinga, é um município na área metropolitana de Fortaleza. Então, você chega 7 horas ali para aquele exame, aí você chega e tem uma placa lá, não, a máquina está quebrada, ou o profissional adoeceu. Eu não estou aqui entrando no mérito das circunstâncias, mas foi avisado ao paciente, foi pego um telefone para ligar, olha, sua consulta não vai ser possível, preciso ouvir, vai ser. Eu posso marcar para tal dia, tá, gente? Tá certo, gente? Isso é, no ponto de vista ético, isso é desumano até. Por isso se fala-se muito hoje em humanização do atendimento. É até meio redundante. Como é que eu vou humanizar humanos? Né? Mas é preciso usar esse termo porque ficou necessário falar em humanizar pessoas humanas, né? Então, primeiro é conhecimento. Conhecimento já foi muito vasto, também vai ser falado ao longo desse congresso. Experiências, competências. E eu deixei em vermelho aqui, integridade dos profissionais, colaboradores, servidores, parceiros. Né? A integridade é o 4 pilar da boa contratação. É o fator que precisa de análise especializada e fará toda a diferença. Ou seja, como é que. Aí eu já passo o que para o próximo? Dentro dessa integridade, nós temos indicadores institucionais da compliance, dessa avaliação do profissional. Professor Ele tem Salomão, transparência? Pois não. cinco, Vou três, concluir. 2 minutinhos para as considerações finais. Sim, senhor. Muito obrigado. A transparência, tratamento das informações confidenciais. Como é que ele lida? Ele está ligado a assédio moral, sexual, que é muito comum, gente. Como nós lidamos com o corpo humano, nós lidamos com exames que muitas das vezes tem que tirar roupa, né? Um raio-x de tórax, você tem que tirar ali o sutiã, partezinha, então tem que ter muito cuidado de a pessoa estar bem com o seu jalecozinho. É muito comum esse problema nesse aspecto sexual, tá?
pagamentos, vencimentos ilícitos, apropriação indébita, conivência com atos antiéticos, atitude frente a erros, né? Gratificações indevidas. E, infelizmente, nós temos conhecimento, como conselho, de profissionais em alguns hospitais públicos que, para furar a fila, o paciente dá-lhe uma gorjeta, dá um toco, dá sei lá, uma propina para que o paciente atenda ele lá, né? Ele não pega nem fila, há um adiantamento, há um ajuste, um jeitinho brasileiro sob né? Pagamento de propina. Isso a gente, infelizmente, é uma realidade na nossa profissão. Nós temos um arcabouço legal, o Código de Ética, como eu falei, né? Temos o PL 3661 que está aí, que é dentro da nossa 7394, que é a nossa lei básica. Temos decretos, tá? 92790, 9531, temos a OIT, RD6, que são resoluções de diretoria colegiada do Ministério da Saúde, o nosso próprio Código Penal brasileiro, que vai tratar de quebras, né? E aqui eu quero agradecer, eu quero deixar o meu contato, né? Se alguém quiser entrar em contato com o nosso e-mail. Eu queria deixar uma frase, né? Em Eclesiastes, capítulo 7, verso 1, na Bíblia, tanto a evangélica como a católica, na Bíblia, na Torá, né? Na Bíblia em geral, Salomão, meu xará, ele fala assim, o nome limpo, ele é mais importante e vale muito mais do que o perfume finíssimo, o unguento finíssimo, algumas traduções. E o dia da morte é mais importante que o dia do nascimento. Olha que coisa mais profunda que Salomão fala, o grande sábio Salomão. O que ele quer dizer com isso? É melhor nós nos preocuparmos como é que vai ser o nosso fim, o dia da nossa morte, que é um fato inexorável, é um fato inconteste, ela vai chegar um dia, não sabemos a hora. Eu posso estar falando com vocês e amanhã você souber, o Salomão morreu, faleceu, partiu para outro, né, outra dimensão. Então, é mais importante, o dia de nascimento já passou, então é mais importante nós para nos preocuparmos o que é que nós vamos deixar nesse rastro dessa grande jornada que é a vida. O que foi que eu deixei de legado? O que foi que eu deixei de uma forma digna para os meus filhos, para os amigos, para a família? Qual foi o histórico que eu deixei? Foi um histórico de bons princípios, de um homem de bom caráter, de um homem que buscava incessantemente os valores morais, preservando, por isso que no nosso tema eu fiz questão de colocar preservar. Então, preserve, né? Parece meio antiquado e cafona falar em ética e moral nos dias de hoje, dessa modernidade líquida. Existe um autor que eu lembrei agora, Zygmunt Bauman, ele fala de modernidade líquida, tudo tá se liquidificando, tudo flui das nossas mãos, os relacionamentos, né? Os amores, as relações, tudo não tem mais solidez. Então, vamos tornar as coisas mais sólidas. Vamos preservar o que há de bom ainda que o ser humano pode dar, que é seus princípios éticos, seus valores morais, né? Para ser um bom profissional e oferecer, como entrega, um serviço de valor para o profissional e provocar ser, né, aquele elemento que, que contribui para o bem-estar social. Obrigado. São essas minhas palavras que eu queria deixar. Obrigado. Excelente palestra, professor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade de sempre, né? Todas as vezes quando a gente mantém um Prazer. contato com o conselho, com o Salomão sempre ali à disposição para poder ajudar nossos eventos. E é isso. Muito obrigado, Salomão. Eu vou pedir desculpas, professor Rodine, aos colegas, por a questão ética, né? Eu vou me retirar da sala porque eu tenho um compromisso. Hoje de sábado, para mim, eu tenho um trabalho e eu tirei, investi nesse tempo com Sim, vocês sim. e daqui a pouco eu já retorno ao meu trabalho. E eu peço desculpas, eu vou ter que sair, mas com Perfeito. muita tristeza no coração. Mas Muito um, obrigado, um Salomão. evento profícuo, de sucesso, que todos possam aprender bastante e multiplicar. A ideia é multiplicar. Obrigado, Salomão.